A automedicação é um grande risco à saúde, já que os antiácidos podem causar outros efeitos colaterais no paciente. Para falar sobre esse assunto, refluxo, e que a pessoa se automedica, a família inteira, né? Acaba, já tem até uma gavetinha lá onde tem um monte desses. Isso faz mal. Ela vai falar pra gente, vai explicar tudo. Eu tô recebendo a endoscopista e gastroenterologista, doutora Adriana Costa, sempre linda. Ah, é verdade. Muito obrigada. Tá tomando um cafezinho aí, doutor? Vamos tomar um Tomar um cafezinho. tintim. Pois é, mas Como café... é que foi a viagem de São Paulo até aqui? Café não é muito boa não para refluxo, né? Jura? Quem tem não pode refluxo. tomar? É, o café, Você não tem? a gente vai falar das causas e a gente vai abordar isso aqui. Pode dar um golinho que você não tem, não? A viagem foi ótima, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Obrigada. com a TV Aparecida, nessa cidade maravilhosa e com esse pessoal maravilhoso que trabalha com você aqui. Todo mundo gosta de você também, Adriana. Refluxo. O refluxo pode dar, assim, em qualquer idade, então? Com certeza. Desde bebê? Sim, do bebezinho ao velhinho. Só que é importante a gente frisar, principalmente para as mães novas, né, com o bebezinho em casa, que logo que o bebê nasce, aquela regurgitação, sabe, de voltar um pouquinho de leite, aquilo praticamente todas as crianças têm. Normal. Né? A gente coloca para rotar, a gente não deixa deitar logo depois, mas isso se deve ao fato dessas crianças, elas... ainda está um pouco imaturo. A gente tem, o esôfago é um órgão que vem mais ou menos até aqui, o fim daqui do desse osso aqui do externo, e daí ele se emenda com o estômago. E na hora que ele emenda, tem um anelzinho. E esse anel, ele é controlado pelo sistema nervoso, sabe? Então, esse anelzinho está imaturo, essa parte do sistema nervoso está se formando na criança. Então, ele pode ter esse refluxo fisiológico. Então, aí se fica abertinho. Isso, aí ele reflui. Agora, quando é que uma mãe tem que se preocupar com o bebezinho? Se esse bebê começa a ser muito choroso, fica todo o tempo irritado, ele não quer mais mamar, ele regurgita grande quantidade de leite jato, assim? várias vezes por dia. Nossa. Aí, esse é um refluxo que a gente considera doença. Vamos mostrar pra gente, então? Não. O pouquinho é normal, né? Não é pra se apavorar. Sim. Agora, com esses detalhes que ela falou, esses sintomas, pode procurar o médico. Mas que pra você, né? Mas pra que você entenda melhor, a doutora trouxe uns vídeos e vai mostrar, vai explicar direitinho. Presta atenção. Bem, aqui, na verdade, foi bom a gente começar por esse aqui. Porque aqui, nessa parte da hérnia de hiato, a gente está mostrando o seguinte, ó. Exatamente isso aqui é o anelzinho que eu acabei de falar para a Claudete. Aqui para cima está o esôfago, que é um órgão, um tubo, que desce daqui da boca, isso. Você passa pela faringe e aí você entra no esôfago, que é um tubo que passa aqui por toda a região do tórax, e ele acaba no estômago, e entre ele e o estômago você tem esse anel. Esse feijão aí é o estômago. Esse feijão gigante é o estômago, e aqui é o intestino delgado ou intestino fino. Então, na verdade, o refluxo, tem várias causas. Vamos falar das causas anatômicas aqui. As causas anatômicas, ou é alguma coisa que possa enfraquecer esse anelzinho aqui e fazer esse anel ficar frouxo, e se ele abrir, o que tem dentro do meu estômago reflui para o meu esôfago. Ou ele pode ter uma hérnia de hiato, o paciente. E o que é a hérnia de hiato? É quando um pedaço do estômago, ele passa para o tórax. Então, um pedaço do estômago... Sai de lá? Ele sai de dentro da barriga por causa desse afrouxamento aqui. Quer dizer, aquela gargantinha ali, né? Ela abre... Ela tá fechadinha. Se ela abrir, o estômago pode escapar e vai pra cima? Aquela gargantinha ali, o final do estômago com o esôfago, bem aqui a gente tem aquele músculo da respiração, que é o diafragma, sabe? Ele deixa só um espacinho assim, que é pra passar bem aqui o esôfago. Tá. Às vezes, quando a gente ganha muito peso, quando a gente tem, às vezes, a grávida, por causa do aumento da pressão intraabdominal, em algumas situações, a gente pode acontecer um alargamento aqui. Esse buraquinho, ele começa a ficar alargado. Na hora que ele fica alargado, ele deixa o estômago subir. Porque o certo é, essas são as passa o principais alimento, causas. ele fecha. Para passar o alimento, ele abre, passa o alimento, fecha. Quando não abre e fecha, fica só aberto, o estômago sai. Dá nada, hein?
Essas são as duas principais causas anatômicas. Tá, vamos ao próximo Tá. então. Vou pedir só para você vir um pouco mais para frente, Adriana, Tá. pra gente ficar com uma imagem mais legal aí. Só para terminar, além das causas anatômicas, que o principal é esse anelzinho não abrir e fechar direito Tá. e a hérnia de hiato, além disso, existem as causas ligadas ao nosso comportamento. Por exemplo, pessoa muito estressada, claro que a pessoa muito estressada, ela também não mastiga direito, ela não para aquela horinha dela para comer uma comida saudável, ela vai no fast food, ela pega qualquer coisa, ela come falando no celular, resolvendo coisa. É lógico que ela não mastigou direito, é lógico que ela não está comendo uma coisa saudável. Não ela se vai concentrou, né, não se concentrou e ela vai ter também uma digestão pior. Então, tem hábitos alimentares que são as outras coisas, Mas os hábitos essa da gente. digestão pior pode causar o refluxo? Ou seja, é aquela coisa de dizer, nossa, aquela feijoada está conversando comigo até agora, aquele lanche de mortadela que eu comi até agora eu sinto, é isso? Sim, porque na verdade a gente é o que a gente come, né, Clau? Então, se a gente come muitas coisas embutidas, gordurosas, alguns tipos de alimentos mesmo, como cebola, alho, pimenta, café que eu estava tomando, que eu falei para você, a cafeína. Não pode. Tem gente que toma refrigerantes, esses chás pretos que tem Tá. muita cafeína junto, né? Chocolate, porque é muito gorduroso e às vezes tem cafeína associada. Então, são coisas que são alimentos que ele faz com que aquele anelzinho ele fique relaxado. Tá. E também são alimentos irritantes do trato digestivo e por ser irritante do trato digestivo, eles também vão atrapalhar a digestão. Por exemplo, uma carne, uma gordura, ela demora muito no estômago para ser digerida. Certo. Quanto mais ela fica no estômago, ela vai enchendo, deixa aquele estômago cheio e aí você fica conversando com ela e ela também volta. Tem mais vídeos para mostrar? Ó, aqui essa foto na verdade a gente tem fotografias hoje, essa aqui é bem interessante, porque a pessoa costuma associar o refluxo àquela dor que ela sente aqui, né? Aquela azia, que ela fala azia, ou às vezes é uma queimação que sobe até a boca, ó, até a garganta pode subir, tá vendo? Então, se eu dividir os sintomas assim do refluxo, eles podem ser sintomas esofágicos, que são decorrentes da inflamação do esôfago, porque esse ácido está subindo. O esôfago é um órgão, que nem a sua mão. Você jogar um óleo quente aqui, Vai queimar. Vai queimar. Lá também não é preparado para aceitar ácido, então vai queimar. Então, inclusive é interessante isso, eu que trato muitos pacientes idosos, trabalho em locais de pacientes idosos, é um dos principais diagnósticos diferenciais para doença cardíaca, inclusive. Porque essa dor que dá aqui, às vezes, no peito, você confunde com infarto, você confunde com doenças cardíacas. Então, o paciente vai no pronto-socorro achando que está tendo um infarto e, na verdade, às vezes é refluxo. Nossa, então a dor é muito marcante, né? Vem pra cá, Adriana. E aqui, mostrando que, além dos sintomas esofagianos, ó, esse ácido sobe até a boca. E a sensação é do quê? Às vezes, para pensar, se ele irrita tudo, ele também irrita a corda vocal. Às vezes tem gente, eu já tive paciente que acorda rouco. Aí no final do dia não está mais Sem rouco. motivo. É refluxo e não sabe. Às vezes é uma tosse seca, porque durante a noite subiu. Ou então quando ele come e já deita, começa uma tosse noturna, que ele não sabe por que ele tem aquela tosse. É refluxo. Então tosse pode ser Refluxo, tudo, né? pneumonia, porque se esse ácido subir até a boca, ele pode entrar para o canal que vai para o pulmão. Se o esôfago é isso, se tem aquela aberturazinha para o estômago, mulheres, e essa é uma coisa que homens também têm, mas mulheres têm mais, bulimia, isso provoca um refluxo, pode aumentar, piorar essa situação? Na verdade, porque aí é um refluxo forçado, sei lá. Aí devolve o alimento? São coisas diferentes, são bem diferentes. Mas está prejudicando do mesmo jeito? Pode prejudicar do mesmo jeito, principalmente o esôfago, porque esse retorno do ácido, de tudo. Quando você reflui, Cláudio, não é só líquidos, a gente tem que ter em mente que a gente não reflui só ácido. A gente reflui gases, né? Eructação, né? Tem gente que às vezes sente até o gosto, até o mau hálito, né? Essas coisas. Então, a gente reflui várias coisas. E tem muito mau hálito que é provocado pelo estômago, né? Inclusive, não só isso, dentes, arcada dentária, muitas vezes gente que está com excesso de cárie, às vezes é refluxo, é o ácido também destruindo os dentes da pessoa, atacando essa parte.
Porque quer dizer, vem tudo, vem ácido, vem tudo. E esse é o pior refluxo, sabia? Porque até ele chegar no diagnóstico de refluxo é difícil. Quando dói o esôfago, quando dói aqui tem aquela azia, olha, eu tô com azia, você já procura o especialista. Agora, quando o seu problema é pneumonia, é os dentes que estão ruins, você vai procurar primeiro o dentista, primeiro o pneumologista. Até você chegar no diagnóstico, esses são os mais difíceis de fazer. E às vezes esses próprios profissionais é que encaminham, né? Sim. Para o gastroenterologista. E quando o estômago queima, tem a ver com refluxo, não? Ou ele queima por outros motivos também? Que a pessoa diz assim, eu estou lembrando de frases, né? Que as pessoas falam, nossa, mas eu estou com uma queimação no estômago. O que é essa queimação no estômago? Então, o esôfago e o estômago, eles estão ligadinhos ali, Sim. né? Corte de caçamba. É. Então, na verdade, são doenças que andam meio juntas. Mas, quando a gente chega um paciente e me fala que está com uma queimação, a primeira coisa que eu peço é para ele me apontar onde é a queimação. Quando ele aponta para um lugar mais alto, já me leva a pensar em refluxo. Se ele aponta assim para o meio da barriga, aqui mais para perto do umbigo, eu já penso mais numa gastrite, numa inflamação do próprio estômago. Os dois podem queimar, porque ali tem ácido. E que exame você faz para verificar exatamente o que é? Ó, assim, quando o paciente é muito jovem, como você falou, tem desde bebezinho, até a gente, na verdade, até por volta dos 40 anos, normalmente a gente, conversando com o paciente, examinando o paciente, a gente já tem uma ideia do diagnóstico e normalmente a gente não começa pedindo uma série de exames. Tá certo. Agora, a partir dos 40... Porque você é uma médica que respeita o paciente, me desculpe dizer isso para os outros que não são. Obrigada, Cláudia. Que fica com tempo com o paciente, que toca no paciente, que examina o paciente. Infelizmente, existem, como em todas as profissões, né, profissionais e profissionais. Porque alguns nem tocam em você, você fala o que você tem e fala, 20 mil exames para você fazer. Então, me alegra muito ouvir isso, eu podia esperar isso de você, viu, doutora? Obrigada. E eu acho que isso faz toda a diferença Faz hoje, toda a diferença, em lógico. todos os sentidos, sabe? Tanto para o paciente quanto para manutenção do sistema de saúde Tá mesmo, certo. Conhecer, né? por isso que é importante você ter um médico que te conheça e fazer um acompanhamento com aquele médico. Isso é importantíssimo. Pena que nem todo mundo consegue nesse país, não é? Uma dica que eu posso deixar para todos é que, assim, a melhor medicina e a mais barata é a profilática. A prevenção, né? É a prevenção. Então, você sentiu, ontem eu exagerei, comi uma baita feijoada, churrasco, ainda veio com a caipirinha junto, tudo, e hoje eu tô passando mal? Ok, você exagerou na dose, então é seu corpo reagindo. Respondendo. Isso que não vai passando, dura 4 dias, 5 dias, 7 dias, é uma coisa que vai e volta, vai e volta. Aí procura logo. Vai médico. investigar, né? Investiga logo, porque às vezes, enquanto você pega no início, é mais barato de tratar, é o que eu falei, é uma medicina mais tratável barata. muitas vezes. É tratável e assim, vamos combinar que praticamente todas as esofagites e gastrites, elas são tratáveis. Tá bom. E curáveis. Eu volto já, vou dar um recado e você pode mandar a sua pergunta no 12997132622. Só um cafezinho acho que dá pra tomar. O problema é que quando toma 10, 20, Até 30... uns 3, até uns 3 é permitido. ok. É a médica que tá falando. Só 3, hein, rapaz? Bom, e agora tem perguntas, não tem? Vamos colocar as perguntas aí pra... Vou chamar pra ver se eu Hã? Eu vou chamar. Ah, você vai chamar pra ver? Chama mesmo, que é bem legal. A gente tem que dormir bem, né? Oh. É a Rosemary Barbosa. Boa tarde, equipe! Boa tarde. Aí pra você, Rosi. É verdade que todos os alimentos fermentados e frituras agravam mais ainda a situação da pessoa com refluxo? Beijos, Clau. Beijo pra você. Ela é de Recife, Pernambuco. Oh, que vontade de tá aí. Tá lindo lá. Não? É bonito, né? Rosemary, é verdade, sim. Esses alimentos, eles, na verdade, o que eles fazem? Eles ficam mais tempo para serem digeridos dentro do estômago. Então, por causa disso, eles acabam atrapalhando, deixando a sua digestão mais difícil e, por isso, sabe aquilo que a gente começou a ficar conversando com a comida? Então, normalmente quem come muita gordura, fritura, imagina o tempo para a gente digerir isso tudo. Quanto mais tempo aquilo fica dentro do estômago, mais chance de voltar. E fermentado, o que, por exemplo? Me dê uns exemplos. De fermentados, por exemplo, uma pessoa que toma muito leite, que tem, às vezes ela nem sabe, ela tem alergia à lactose, por exemplo. Ou então tudo que é fermentado também, ele acaba
demorando mais por causa da fermentação no estômago, sabe? Isso é um agravante. É um pro agravante. refluxo. Então é verdade, Mas quem viu, tem Rose? intolerâncias, é muito interessante isso, porque tem pessoas que agora estão desenvolvendo intolerância à lactose, por exemplo, na fase adulta. Passaram a vida inteira comendo e às vezes começa com uma dor abdominal, não sabe o que é intolerância à E lactose. tem às muita vezes... gente que diz, isso é frescura, não é não, e existe a intolerância. Existe mesmo. Se você não fica bem, tem que procurar ajuda. É. A Maria Antônia, de Japurá, Paraná, pergunta, doutora, eu tenho um caroço no estômago, meu Deus, o meu gastro disse que é refluxo. O que é ansiedade? Pode ser isso? Já tomei muitos remédios, mas não adiantou. Abraços a todos. O que você tem aí, Maria? Ela já foi num gastro, ele disse que é refluxo. Ansiedade, explica pra ela o que é ansiedade, doutora. Bem, se você é uma pessoa muito ansiosa, Você não é psicóloga, realmente, né? mas terapeuta, a mas- ansiedade, ela realmente é muito prejudicial. E ela, normalmente, ela te leva a uma série de problemas, distúrbios, não só, inclusive obesidade, porque a pessoa ansiosa come mais, tem compulsão. Você sabe que uma amiga minha emagreceu pra caramba com remédio pra controlar a ansiedade? Sim, E ela não eu imagino. emagrecia com remédios, assim, para a gordura que ela tinha, e a ansiedade é que engordava ela. A pessoa ansiosa, ô Maria, é aquela que quer tudo pra ontem, é aquela que, sabe, não tem, parece estar ligada no 320. Sabe aquela coisa de criança que falava assim, tá chegando, tá chegando, tá chegando? É isso. tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Se preocupa com tudo, Com tudo vira um problemão. É verdade. Então, E não precisa, né? Porque o passado já passou, não dá pra gente mudar. é difícil, O futuro, a gente não sabe o que vai ser. Então, a calma. cabeça da gente, mente sã, corpo são. Se realmente você tem algum distúrbio de ansiedade, o que eu sugiro, e o médico já te falou isso, então o que eu sugiro é que você procure tratar essa ansiedade com medicamentos. Tá. Às vezes esse caroço no estômago aqui você não diz, mas talvez você já fez alguma endoscopia, já fez outros exames que não mostrou que tem caroço nenhum. Para ele te dizer que não tem, que isso deve ser só ansiedade, ele provavelmente já pesquisou isso. Ela Então, sente como se fosse um caroço, mas na verdade é refluxo. é que ela diz, eu tenho um caroço. Então, ela não disse que sente tem, o caroço. mas ela o- tem. Eu não entendi bem a pergunta. Ela disse, eu tenho um caroço. O gastro diz que é refluxo. Eu acho que ela acha que é um caroço, mas o gastro já disse, é refluxo. Eu fico à disposição depois Tá. para passar para mim o que você quiser no privado, no meu e-mail, que Tá. eu te respondo e te ajudo, Qual é o teu Maria e-mail? Antônia. O e-mail, a produção tem, ela me Tá. repassa tudo. Tá bom. Então, você É manda longo. outro pra cá, o WhatsApp. Passa o seu contato que a gente entra em contato com você, Eu que a respondo doutora sim, quer te ajudar, Maria tá Antônia, certo? tá? Vamos para a próxima, então. Agora, a ansiedade tem que ser tratada, viu? Que olha, Sim. e leva a outros problemas, né, Adriana? Muitos. Muitos outros. A ansiedade, ela te leva a muitas compulsões, né? Uma delas é alimentar. Uhum. Então, realmente, a ansiedade, ela... Qualquer doença quase passa por estresse, ansiedade, passa por tudo isso aí. E criança também, existe Também. criança ansiosa. Como. Tá cada vez pior. Maria do Socorro, boa tarde, Claudete. Oi, Maria. Ela mandou ali a fotinha, que bonitinha. Doutora, minha mamãe tem 81 anos, reclama muito do estômago. Tudo que come ela passa mal. Não sei mais o que fazer. Já fez endoscopia, tá tudo normal. E ela toma muitos remédios para os ossos. Ela tem osteoporose, né? Tem alguma solução? O excesso de medicamentos, no caso dela, não, mas da automedicação, né? Ela é Ervalha, ela é de Minas Gerais. Não, é Maria Socorro, a cidade, acho que é Ervalha, Minas Gerais. Pessoa de idade toma muito remédio. E, na verdade, os remédios que você toma para osteoporose, eles são à base de cálcio. E o cálcio, ele é uma medicação, ele é uma substância que é irritante da mucosa gástrica. Então, no caso dela, talvez o que vai precisar é proteger o estômago. Ela não pode deixar de tomar o cálcio porque ela tem uma doença dos ossos, né? Uma perda Certo. acentuada. Mas talvez ela precise proteger melhor o estômago para que... Receber a medicação. E isso é muito importante. Porque você começou falando de automedicação, de antiácidos, que na verdade a gente resume tudo para antiácido, mas são famílias diferentes de medicação. O antiácido que você fala é um que só vem em líquido branquinho ou ele é aqueles comprimidinhos mastigáveis. O antiácido ele não trata muita coisa, ele alivia o sintoma na hora, facinho, mas ele Aí não está mascara. tratando muito. Mas, cara, O tratamento mesmo de refluxo, de gastrite, é a base de inibidor de bomba de próton. O que é isso? É uma medicação que faz você não produzir ácidos. existe medicamento, então? Que abona totalmente a produção de ácido e tem o que abona parcialmente a produção de ácido. Refluxo tem cura.
Tem tratamento? 80% das vezes o paciente cura com tratamento clínico e mudanças de hábitos. Certo, por acaso aqui Agora, na no mãe caso dela, dela, então, toma um protetor pro estômago. Muitos pacientes estão na situação da mãe dela. Então, é muito importante, neste caso, ter alguém realmente cuidando, porque esse equilíbrio entre a quantidade de cálcio que ela toma e o quanto eu vou proteger esse estômago é muito importante. Porque se eu tirar todo o ácido do estômago, eu também passo a não absorver cálcio, vitamina B, ferro, sabe? Então, é um Importante levá-la ao médico. É importante que um médico esteja controlando essas medicações para pôr um equilíbrio na balança, para melhorar o sintoma dela, mas ao mesmo tempo ela resolveu o problema da osteoporose. Eu tenho que encerrar aqui, mas não tem uma coisa que eu automedicar. não entendi e que eu preciso de uma explicação ainda. Automedicação, por exemplo, aquela pessoa que toma não só antiácido, que toma muito remédio sem receita. Ai, tá resfriado, toma remédio. Ai, vou repetir a receita. Ai, vou comprar aí qualquer coisa, vou tomar. E toma remédio pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Excesso de remédio pro nosso estômago é perigoso? Não só para o estômago. Todo remédio ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. É droga. E muitas vezes nem é só para o estômago que ele faz mal. Mesmo? Ele faz mal para o sistema nervoso, ele pode fazer mal para outros órgãos do seu... Porque tudo você metaboliza no fígado, no rim. Às vezes você toma medicações que você não pode tomar se você for um renal crônico. Tem medicações que podem te levar a hepatite fulminante. Então, a gente não deve se automedicar porque com a mistura frequência. também é perigosa, né, de medicamento. A mistura é perigosa e as pessoas idosas, elas tendem a tomar cada vez mais medicações. Então, é muito importante você ter alguém acompanhando isso. E tem outra coisa em relação a remédios. Às vezes, se você tomar 2 remédios juntos, um inativa o outro. Não adiantou nada. O componente químico desse, inativo desse. Tem medicações que você não pode tomar junto. Então, tem medicações que você tem que tomar 30 minutos, tem que ser em jejum. Você não pode ter comido. Tá vendo como não É dá muito para se importante. automedicar? Além de tudo, você está jogando dinheiro fora e a sua saúde também. Eu conversei aqui com a doutora Adriana Costa, endoscopista, gastroenterologista. Você atende em consultório em São Paulo? Eu atendo em consultório em São Paulo. Atendo cada vez menos. Eu fico mais na parte de exames, mas eu atendo sim. Tá, eu vou deixar aqui o telefone do consultório para você poder entrar em contato com a doutora, tá? É 11 30 19 20 30. 11 30 19 20 30, tá bom? Adriana, um beijo. Dá um beijo nas filhas, no marido. Obrigada. Obrigada por ter vindo, tá bom, Prazer, Lindana? mais uma vez estar aqui com Obrigada. você. Um beijo, querida. Boa viagem de retorno.